Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Bom ver alguns irmãos de volta. A Dona Vera está aí, né, Dona Vera? Que benção. Depois de enfrentar uma dengue, está aí firme e forte, graças a Deus. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa manhã tão deleitosa, Senhor, na tua presença e junto com os nossos irmãos, como já fomos abençoados por ti, ó Deus, com todas as bênçãos que temos sido em Cristo. E agora, Deus, em que vamos mais uma vez meditar na tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando, teu Santo Espírito falando a nós através da palavra que Ele mesmo inspirou, e que saiamos daqui cheios do teu Espírito, da tua palavra, e mais próximos de Cristo também, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos tratando do assunto sobre batalha espiritual, que é um assunto muito importante, devido a que, na maior parte do meio evangélico, entendemos que a compreensão de batalha espiritual não é a que as Escrituras nos ensinam. Embora a gente respeite o pensamento de outros irmãos, mas há extremos que a gente vê que muitas vezes até atrapalha mesmo o verdadeiro evangelho e tem trazido prejuízos espirituais para pessoas, para não convertidos e até para a própria igreja do Senhor, pois são coisas que às vezes até beira o ridículo, não é isso? E se tratando da nossa vida também, muitas vezes nós mais reformados, tradicionais, temos a tendência de negligenciar esse assunto e alguns meios liberais até considerar que essas coisas não existem, são coisas criadas para pôr medo nas pessoas. E aquela tendência que nós temos desde o Éden de apontar a culpa para outro, de jogar a culpa para outro. Afinal, Adão já disse, foi a mulher que tu me deste, e a mulher disse, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Então, desde o Éden, a gente tem a tendência de jogar toda a culpa no diabo, né? E às vezes tem pessoas que vivem o dia inteiro atormentadas numa guerra, e será que essa é a guerra que Jesus quer? Bater um dedinho no canto da cama, está amarrado, é o diabo. Queimou um arroz, está amarrado. Queimou a televisão, Satanás, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Cometeu um pecado, é o diabo, está acabando com a minha vida, é o diabo que está me levando. Então a gente precisa entender qual o papel de Satanás nessa tentação, qual guerra estamos guerreando, quais são suas armas, e quais são as armas da igreja, quais são as nossas armas e quais são as nossas responsabilidades, não é isso? Aqui Paulo, ele começa falando no capítulo 10, de onde vem a nossa força para a batalha? De onde, irmãos? Do Senhor, não é isso? Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Esse movimento que nós temos mais popular na igreja de batalha espiritual, ele é recente, considerando a história toda da igreja. Surgiu de alguns movimentos carismáticos, de alguns movimentos de batalha espiritual, de experiências pessoais, missionárias, vendo, por exemplo, em tribos, manifestações de espírito. E a gente teve uma aula aqui sobre a importância da escritura, que a gente não deve partir da experiência para a escritura, buscando um texto que justifique. Porque a nossa experiência engana, ainda mais que Satanás é enganador.
Nós temos que partir da Escritura para a experiência. Tudo tem que ser julgado à luz da palavra de Deus e da nossa tradição cristã. A tradição é boa, é ruim o tradicionalismo, quando a tradição fica igual ou acima da Bíblia. Mas o legado doutrinário é importante para nós. Então nós precisamos considerar bem as Escrituras. Nós falamos sobre isso, que é um livro humano, ou seja, tem gramática, tem gêneros literários, tem narrativa. Aquela narrativa, nós temos princípios, mas Deus não está ordenando que a gente faça tudo aquilo, ou que Ele promete fazer tudo aquilo que está escrito ali. Nós conhecemos nas narrativas, por exemplo, do Antigo Testamento, dos Evangelhos, o caráter de Deus, a condição humana, as promessas de Deus, os seus feitos, princípios bíblicos. Mas nós temos, por exemplo, poesias, é o que nós falamos, evangelhos, literatura apocalíptica. Nós temos que considerar então ali o contexto imediato, que gênero é, para quem escreveu, qual o contexto cultural, o que vem antes, o que vem depois. E principalmente, irmãos, como cada texto está dentro da grande história da Bíblia. A Bíblia está narrando uma única e grande história, a história da redenção. Então, como que este texto se encaixa dentro dessa história? Por quê? Senão, se eu quero provar algo e pego um texto isolado, é nesse sentido que os reformadores diziam que a Bíblia é a mãe das heresias. Porque se eu tenho uma experiência e quero justificá-la, com certeza, se eu pegar um texto isolado, eu vou achar um versículo, está vendo? Está aqui. Mas a Bíblia é para ser lida, estudada e meditada, irmãos. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Mas isso não é simplesmente algo assim, indescrito, algo abstrato. Ele traz para nós o que isso significa na prática. O que diz o verso 11? Revestivos de toda a armadura de Deus. Olha que interessante, de toda, né? O conjunto todo é importante. Não dá para você ir sem o capacete, não dá para ir sem a couraça, abandonar a espada, que é a palavra. Temos que ir com o conjunto todo, né? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí no verso 12 ele vai explicar a natureza dessa batalha. Qual a natureza dessa batalha, irmãos? Espiritual. Então, ter batalha espiritual não está errado. Errado está, muitas vezes, o modo como a gente compreende. Pois ele diz que essa luta não é física, não é carnal, mas é espiritual. Aí ele traz a ideia desses principados, potestades, né? Porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Quando ele estava próximo de a cruz, ele disse assim, chegou a hora de ser julgado quem? E expulso? O príncipe deste mundo. Então a ideia de que o mundo, como sistema mundano, ele é governado por Satanás, não o mundo como criação, o mundo da impiedade, não é isso? Mas vamos lá, irmãos. Qual a primeira verdade que nós podemos aprender das Escrituras sobre quem Satanás é, sobre a sua natureza? Quem Satanás é, meus irmãos? Antes de tudo, primeiramente, oi? Um anjo caído, mas um pouquinho antes. Um espírito, um pouquinho antes. Ele é um Deus rival, criatura. E, meus irmãos, isso significa para nós muita coisa. Se ele é criatura, ele não é um Deus paralelo, ele não é um Deus que compete com o Deus verdadeiro, ele é infinitamente limitado, ele é finito, ele não é assim soberano, ele não faz o que quer, ele não está livre, leve e solto, mas ele é criatura, então ele está debaixo do governo, do poder, da soberania de Deus. Então é muito importante a gente entender que Satanás é uma criatura. Vocês já viram aquele quadro de Jesus com a queda de braço com o diabo, né? E às vezes a gente tem essa impressão, Deus está ganhando, tem hora que o diabo está ganhando. Quadro horroroso, né, irmão? Larga a mão desse quadro aí. Não tem nada a ver com o ensino bíblico. Jesus com a queda de braço com o diabo, o que é isso? Jesus é o rei soberano. Isso, o diabo de Deus, né? Está na coleira ali, só vai onde Deus permite, né? Bom, ele é um anjo caído, diz Judas 6, né? Não guardou o estado original, se rebelou. Nós estamos estudando Apocalipse e estamos justamente nesse ponto, quando vai ter a batalha lá de Miguel, quando ele se rebela e um terço vai com ele, não é isso? E arrasta, e foi expulso para a terra, e aqui ele vai fazer muitos estragos, né, irmãos?
Mas, então é um ser espiritual, mas que pode se materializar, assim, no sentido de se manifestar como os anjos se manifestavam. Paulo disse que ele pode até se vestir de anjo de luz, para seduzir e enganar, como usou a serpente no jardim. Mas aqui diz, no capítulo 6 aí, ele fala, por exemplo, verso 11, quais são as armas aí de Satanás? O que ele cita aí, Paulo? A gente ficar firme contra o quê? Ciladas, né? Armadilhas. Então, cilada, ninguém põe uma cilada assim, algo horrível, né? Nossa, olha que é algo terrível, você quer? A cilada geralmente é como, irmãos? Sutil, é um banquete, é tudo maravilhoso, são promessas maravilhosas, vai estar tudo certo, esse jeitinho aqui é bom, esse jeitinho é melhor, faz assim, ninguém vai ver, vai dar tudo certo, esse é um bom caminho, isso é felicidade, seja feliz, né? Uma das ciladas mais comuns de Satanás nos nossos dias é: seja feliz, você merece, mas importante é você ser feliz, e nisso está escondido muitas ciladas, não é, irmãos? Então esse engano, essa mentira, mas ele diz mais aí um pouco, mais à frente, outra arma de Satanás. Vamos ver se os irmãos acham aí. Olha o verso 16. Dardos inflamados. Aí a ideia de um ataque mais direto, né? Aquelas flechas com fogo, né? São ataques, e nós vamos ver como que ele faz isso, né? Jó capítulo 1, vamos lá, irmãos, nós vamos ler alguns textos. Hoje nós vamos ler bastante texto, então os irmãos ficam atentos aí, ligeiros na Bíblia. Quem pode ler verso 9 e 10? 9 a 11, aliás, 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concede a ele a sua casa, que é tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Qual a arma aí de Satanás, irmãos? O que ele está fazendo diante de Deus em relação ao servo Jó? Acusando. Ele é o acusador. Ele gosta de acusar. Seu papel é acusar a igreja, acusar os crentes, acusar os homens. Não vamos ler, mas Zacarias 3 fala justamente disso, de Satanás na presença de Deus acusando os servos de Deus, imputando-lhes culpa, vergonha. E Apocalipse 12:10, quem pode ler para nós? Apocalipse 12:10. O expulso, o acusador de nossos irmãos. Então Satanás, ele é acusador, irmãos. Muitas vezes ele usa situações, pessoas para acusar a nossa consciência e nos desviar do Evangelho e das verdades de Cristo. Nós vamos ver mais à frente aqui nessas armaduras. Outra arma de Satanás, outro dardo inflamado, e outra meio dele armar ciladas, é mentira. Olha o que diz João 8,44. Vamos lá, irmão, papum, quem achou já lê. Fica postergando não. Achou, você já lê. João 8,44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Isso. Jamais. Terminou não? Não. Tá. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso. Então o diabo, ele é mentiroso desde o início. Lembra que ele distorce a palavra de Deus. Não foi bem assim que Deus disse. E Deus tinha dito, né? O dia que comer, certamente morrerás. E Satanás diz descaradamente para Eva, não é isso? É certo que não morrereis. Mentira.
está distorcendo a palavra de Deus. E aí nós temos até mais um, né? Qual outro além da mentira aí nesse versículo? O que Satanás é ainda? Homicida. É homicida. Muitas vezes ele oprime, muitas vezes ele conduz a pessoa, né, aproveitando-se do seu próprio pecado para também ceifar vidas, né? 2 Coríntios 11, 3. Quem pode ler para nós? 2 Coríntios 11, 3. Isso. Então, um engano, a mentira é uma arma de Satanás, seduzir. Agora, ele faz isso necessariamente, irmãos, pelas suas próprias mãos? Ó, sou o diabo, vim aqui te enganar. Estou vestido de anjo de luz, você está vendo? Estou enganando, maquiei direitinho. Como que geralmente ele usa, irmãos, o engano? Ele tenta, né? Oi? Tentando? Pessoas. Principalmente falsos mestres. Principalmente falsos mestres. Nós estamos em 1 Coríntios 11, 3, isso? Segundo, né? Esse que fala do engano, receio. Agora olha que interessante, porque um pouco mais à frente, Paulo vai falar justamente dos falsos mestres. Ele acaba de dizer no 11:3, né? Receio que assim como ela foi enganada, vocês sejam. Não é isso? Agora olha o que ele diz no 4. Se na verdade vindo quem? O diabo? Vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita espírito diferente do que não temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boa mente o tolerais, pois supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Olha, se a gente lesse o verso 3 isolado, ia falar, está vendo, é o diabo que engana. Mas se a gente continuar lendo, facilmente você vai perceber através de quem? Falsos profetas. Muitas vezes estão nos púlpitos, desviando as pessoas do evangelho e da verdade, irmãos. Por isso que a gente tem que ficar muito atento ao que a gente ouve, ao que a gente vê, julgar a luz das escrituras, porque no meio evangélico muitas vezes tem essa questão assim, pastor falou, é santo, né? É ungido, é a boca de Deus, né? Tem pastor que fala assim, vocês não podem duvidar, eu tenho autoridade. Uma vez eu recebi uma irmã vinda de um desses meios, e ela tinha assim que pregar lá na célula dela a apostila, né? Lá que veio da igreja, tinha que pregar a apostila. E ela começou a ver umas coisas ali que não estava batendo muito com a Bíblia, né? Falou, parece que aqui está meio estranho. Ela foi procurar o líder, né? Estou lendo isso aqui, mas quando eu abro a Bíblia parece que é outra coisa. Ela falou, minha irmã, prega aí o que está na apostila. Você está com espírito de rebeldia. Você não pode se rebelar contra os líderes seus. Você vai, se você não quiser, você sai então da liderança aí. Meus irmãos, é isso. É um engano que é muitas vezes sutil e a gente tem que estar atento, né? 1 Timóteo 4:1. Olha outro texto que nos esclarece isso. Quem pode ler para nós? Por que alguns se apostatariam da fé, irmãos? Por obedecerem ao quê? Espíritos enganadores e de demônios. Ou seja, por detrás de toda mentira e de toda heresia, sempre tem o dedinho de Satanás, desviando as pessoas da simplicidade do Evangelho. E muitas vezes, irmãos, ele usa do seu poder, que é limitado, mas é real. Por exemplo, Apocalipse 13:14. Quem pode ler para nós? Apocalipse 13:14. Isso, olha como ele tem poder de enganar, de fazer sinais, prodígios. É por isso que às vezes você vê assim, lá naquele meio, mas como é que aquilo aconteceu? Deus deve estar lá, né? Porque parece que está vendo sinais, coisas portentosas acontecendo, isso só pode ser Deus. Os irmãos, a Bíblia está dizendo que muitas vezes é o diabo que faz sinais, maravilhas, engana, ilude, e as pessoas falam assim, nossa, olha, deve ter alguma coisa ali.
Não é só no meio evangélico que acontece, não. Lá também acontece milagre, acontece sinais. Meus irmãos, por isso que nós somos sempre na Bíblia chamados a ouvir a palavra. Não era veja Israel, é ouça Israel. Nós somos muito enganados pelos nossos sentidos, pela nossa experiência. Por exemplo, lá desde o jardim diz que Eva viu que a árvore era boa, né, desejável. Então essa ideia aí é muito presente nas Escrituras, irmãos. Então, além do falso ensino, muitas vezes combina o falso ensino com sinais. Então, se tem alguém pregando heresia e começa a acontecer sinais, você vai falar, esse homem é de Deus. Aqui eu não estou julgando nomes, irmãos. Cabe a nós, cada um, julgar aquilo que ouve e que vê. Não é isso? Mas fique atento. Não é porque abriu a Bíblia, falou coisas e aconteceu sinais que necessariamente é de Deus. Se não é o Evangelho de Jesus. Você quer saber o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja centrada em Cristo, que prega Cristo, que prega o Evangelho de Cristo, que vive Cristo. Por quê? Segundo o Evangelho de João, segundo o próprio Jesus, o que o Consolador viria fazer? Lembrar as palavras de Jesus, apontar para Cristo. Então, se numa igreja Cristo não é o centro, o Espírito Santo não está ali, meus irmãos. Não há essa ação do Espírito Santo, porque Ele conduz as pessoas a Jesus Cristo. Outro, irmãos, Mateus 4:1. Quem pode ler para nós? Mateus 4:1. Uma outra arma de Satanás, seus outros dardos. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual outra arma aí, irmãos? Tentação. Aí está fácil, né? A tentação. Mas esse versículo, meus irmãos, ele é tão maravilhoso, que ele traz duas verdades assim, que às vezes dá até um parafuso na nossa mente, né? Quem levou Jesus? O Espírito Santo. Olha a soberania de Deus. Faz parte do ministério de Cristo. Ele ser tentado e aprovado como nosso Salvador. O primeiro Adão caiu, mas o último, sendo tentado, não caiu. E olha que foram tentados em situações diferentes. Adão foi tentado no paraíso, com tudo de bom. Jesus foi tentado no deserto, após 40 dias jejuando, e já no mundo caído, mas ele não cedeu à tentação. Adão tinha tudo para comer, Jesus não tinha nada. Não é isso? Deus diz, de toda árvore comerás, mas Jesus estava de jejum. Ele foi levado pelo Espírito Santo, ou seja, na vida dos servos de Deus, o Senhor é soberano, irmãos, até sobre as tentações de Satanás. Mas cabe a quem tentar? É da natureza de quem tentar? O diabo, para ser tentado pelo diabo. Ele é o tentador, irmãos. Mas será que o diabo é aquele tentador assim que tenta e não tem jeito de escapar? Aí ele tentou, não teve jeito. Eu contei aqui esse caso muito tempo atrás. Estava vendo um programa de televisão, uma pessoa dando entrevista. O diabo está querendo acabar com a minha vida. Tá, nossa, ele está destruindo a minha vida, está acabando com tudo, meu casamento. Então como que aconteceu? Então, eu mudei para um condomínio e tal, e sempre ia trabalhar, tal, às vezes topava com a vizinha e tal, falava um oi. A última coisa que eu me lembro é sair do motel, mas o diabo pegou, ele me levou, me tentou, não vi nada, eu não sei de nada, a serpente, né, me enganou e me seduziu. Irmão, Satanás tenta, mas a questão não é a tentação, a questão é como a recebemos. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Como é que é da tentação? Não nos deixes cair em tentação, ou seja, que ao ser tentado eu resista, que o Senhor me dê forças, porque o problema não é a tentação. É impossível que a gente não seja tentado, irmão. Só se você pedir, Senhor, me leva hoje, já quero subir, chama minha senha aí, né? Mas se você viver nesse mundo, você vai ser tentado. Agora, será que é porque eu sou tentado, é sempre culpa do outro ou de Satanás? Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Olha como a Bíblia interpreta a Bíblia. A gente não pode pegar texto isolado, a gente lê um e lê outro, um que joga a luz sobre o outro, senão a gente vai fazer heresias, né, irmãos? Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
e eles mesmo a ninguém tentam. Ao Certo. contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver. A cobiça, depois de haver recebido da luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Certo. Então, segundo o nosso irmão Tiago, irmãos, como somos tentados? Onde que ela ocorre? No coração, pelas nossas próprias cobiças. Aí está a diferença entre o coração de Adão e de Cristo. Satanás ofereceu, mas não houve cobiça no coração do nosso Senhor. Ele não se entregou à tentação. Não foi gerado o pecado como foi gerado no coração de Eva e dos homens. Mas Satanás é fonte de tentação, irmãos. Nós vimos ele é fonte de mentira, fonte de engano, fonte de sinais, fonte de acusação, fonte de tentação, também de cegueira. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Certo. Então, outra arma de Satanás é esta cegueira espiritual. É manter os homens nas trevas. Mas será que é Satanás que colocou os homens nas trevas? É isso? Os homens eram todos bons, nascem bons, como diz Pelágio, mas aí veio Satanás, né? Fez todo mundo ficar na escuridão. Salmo 139, pecado concebeu. Em pecado me concebeu minha mãe. Segundo o profeta Jeremias em 17:9, como é que é o coração do homem? Enganoso. Segundo Paulo em Romanos 1, o que o coração do homem se tornou quando ele nega a Deus? Obscurecido, em trevas. E Satanás se aproveita e age nessa situação para manter os homens nas trevas, ou seja, trazendo ainda mais engano e mais distorção e mais desvios. Mas o homem já está em trevas sem Cristo. Por isso que Paulo diz que é a luz do Evangelho de Cristo é que traz salvação, né? Que tira o homem do engano. Mas pensa, você já está em trevas e Satanás vem e ainda mantém mais trevas ainda, para que os homens não cheguem ao conhecimento da verdade. Outra arma de Satanás são males físicos. Isso a gente vê, por exemplo, na vida de Jó. Lá Jó capítulo 1, quem pode ler para nós? Satanás também é fonte de males físicos. Jó 1:12, quem pode ler? Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo contra ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo. Então Satanás também é fonte de males físicos. E aqui Deus, mais uma vez, assim como na tentação de Jesus, Deus é soberano. É Deus quem concede poder. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Só passou a estar no poder de Satanás porque Deus permitiu. Antes não estava. Isso é interessante. Não estava. Foi Deus quem permitiu com um propósito. Mas Deus ainda limita. O que Deus diz? Não tire a sua vida. Não estendas a tua mão contra ele, Satanás. E aí, a partir do verso 13, a gente vê as aflições de Jó. E a gente poderia percorrer todo o Evangelho de Jesus, vendo males que Satanás, ali durante o ministério de Jesus, causava aos homens. Agora, meus irmãos, quer dizer que todo o mal físico, toda doença é culpa de Satanás? Alguém ainda tem dificuldade com isso, irmão? Pode ficar tranquilo. Por que nós sofremos, irmãos? Por que a doença? Qual a explicação que a gente tem para isso? Consequência do pecado, né? Vivemos em um mundo caído, não é isso? Serão cardos, abrolhos, você vai trabalhar com suor, com estresse, maldita é a terra por tua causa, aí é vírus, bactérias, toda sorte de enfermidades, morte, tudo que leva a ela. Basta você nascer nesse mundo para experimentar sofrimentos. Alguns são de ação
demoníaca, mas a maioria não, irmãos. Por exemplo, na vida dos crentes, não é porque eu estou enfermo, está dando lugar ao diabo, o diabo na sua vida, o diabo está querendo te destruir, ou uma crise financeira, ou perder o emprego, com certeza é o diabo. Não, irmãos, nós não estamos nas mãos do diabo, para ele fazer o que quer na nossa vida, estamos nas mãos de Deus, e mesmo na vida do ímpio, sofrimentos vêm por estar em um mundo caído, às vezes por consequências erradas. Nós sofremos muitas vezes por nossa culpa, decisões erradas, escolhas erradas, pecado, mas o sofrimento ele é muito complexo para a gente reduzir a pecado, reduzir a Satanás, reduzir a uma coisa. Satanás é verdade, a fonte de sofrimento, mas não de todo o sofrimento. Qual outro modo de Satanás agir, irmãos? Irmãos, lembram? Além do que nós já falamos aqui? Irmãos, parece que vocês estão esquecendo dos mais polêmicos, né? Possessão, o endemoniamento, não é isso? No Evangelho nós temos muitos relatos de pessoas endemoniadas, pessoas que estavam nas trevas, longe de Deus, e Satanás ali oprimiu aquelas vidas. Você lembra daquele homem que ia para o cemitério, se cortava e ninguém conseguia segurar? Eu acho lindo que quando ele é liberto por Jesus, diz, e ele estava lá sentado em perfeito juízo. E como Jesus vem subjugando as trevas, Satanás. Mas de fato, meus irmãos, nós não negamos e não descremos de endemoniamento. Não descremos, a igreja presbiteriana não descreve. Não é, pastor Ismael? Estou falando bobagem? O pastor Ismael aí já contou experiências, já presenciei também situações, não muitas, mas de fato é real. O problema é a banalização disso, e muitas vezes atribuir qualquer situação a endemoniamento. E olha como a falta de compreensão de batalha espiritual muitas vezes traz prejuízo, irmãos. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está doente. Quantas vezes no passado a gente não tinha, às vezes, conhecimento científico de certas doenças emocionais ou da mente, e a pessoa se comportava de uma certa maneira, às vezes agressiva, às vezes com bipolaridade ou esquizofrenia, e falava, é o diabo, tem que expulsar, e todo aquele sofrimento da família, é o diabo, então vamos expulsar, e não resolvi. Meus irmãos, às vezes bastava uma consulta médica. Por exemplo, homossexualidade, durante muito tempo, muito meio evangélico, está possesso, é homossexual porque é possessão. Ou seja, diagnóstico errado, resposta errada, solução errada. Não é fazer um exorcismo que a pessoa vai sair de um caminho que não é o que Deus tem para ela. Ela precisa do evangelho, precisa de discipulado, precisa de arrependimento e fé. Mas a gente diz, tudo é o diabo, está doente é o diabo, tem uma vida homossexual é o diabo, está adulterando é o diabo. Aí a gente não trata a causa real, meus irmãos, e muitas vezes coloca a pessoa em situações complicadas, não é? Existe, mas não é assim como a gente percebe, e muitas vezes quando ocorre, o crente ele tem toda a autoridade de não dar palco, mas de subjugar aquilo. E o que mais traz liberdade, meus irmãos, em relação a isso, o que traz verdadeira liberdade? Em relação à possibilidade de endemoniamento? Jesus. Mas como? Conversão. Lembra de Jesus da casa vazia? Se você expulsar a casa e ficar vazia, pode vir mais 7. Um homem ímpio, foi liberto, mas se ele não se converte a Cristo, ele está nas trevas, está sujeito a qualquer coisa. Mas quando há conversão genuína, o que habita em nós, irmãos? O Espírito Santo de Deus. E Jesus diz ali, a casa dividida não prospera. Se é o reino de Deus que chegou a mim, é o reino de Deus que está conduzindo a minha vida, é o Espírito Santo. É tanto que João diz lá em 1 João capítulo 5, o que diz lá, 1 João 5, deixa eu ver o versículo aqui, 18, 1 João 5, 18, quem é nascido de Deus é o que, meus irmãos? Pelo Senhor?
guardado. E o maligno tem poder, toca? Não toca. Mas não quer dizer que ele não tente, não arme ciladas. O maligno não me toca, então, vou descuidar, estou de boa. Não, ele não vai te subjugar, te destruir, te possuir, te endemoniar. Mas ele vai usar de outras armas e que são muito perigosas, irmãos. Muito perigosas, como o engano, a apostasia, o falso ensino, os sinais enganadores, né? Ou as tentações se aproveitando da nossa fraqueza. É assim que Satanás age. Lá em Efésios, irmãos, há um exemplo muito claro dessas duas fontes de tentação. Satanás agindo juntamente com o pecado humano. Olha o que diz Efésios 4, 26 e 27. Quem pode ler para nós? Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Certo. Olha como começa dizendo: irai-vos e não pequeis. Então, a ira não é necessariamente pecado, porque ele é um atributo de Deus. A Bíblia diz vastamente que Deus se ira. Só que a gente tem que entender a ira no conceito bíblico, que não é aquela nossa explosão de raiva, quando a gente perde o controle e sai pisando e batendo porta, não é isso? Não é isso a ira de Deus. A ira de Deus está ligada à sua justiça, é a aplicação da sua justiça. O que é a ira de Deus? A aplicação da sua justiça, ou seja, diante do mal, Deus tem que se irar, senão ele é tão mal quanto o mal. Então é a resposta da justiça de Deus ao mal. E como somos imagem e semelhança de Deus, por isso que nós nos iramos. Só que Tiago vai dizer que a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus, ou seja, a nossa ira nunca vai, por nós mesmos, levar a uma resposta justa, porque ou nós vamos para mais ou para menos, ou nós vamos agir no engano. A gente acha que está certo e vai agir com engano. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente quer tirar satisfação, a gente quer dizer não, é isso, isso e isso. Então a ira vem de sermos a imagem e semelhança de Deus, certo? E irar contra uma situação errada é legítimo. Nossa, isso não está certo, isso está errado. Agora o problema é o que vamos fazer com isso, né? Qual resposta nós vamos dar? O que diz? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, que a sua ira não te conduza a pecar. E não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, resolva. Não deixe criar raiz de amargura, descer para o coração. Resolva o mais rápido possível a situação com o seu irmão, qualquer coisa. E por que isso é importante? O que diz o verso 27? Se eu dou vazão à ira, se eu me entrego à ira e à amargura e fico no travesseiro bolando um planinho para me vingar, o que vai acontecer? Estou dando lugar ao diabo. Então o diabo que colocou a ira, o diabo que colocou o pecado, o diabo que... Não. Mas quando eu me exponho a uma situação de pecado e vou pondo lenha na fogueira, é um prato cheio para o diabo agir com as suas tentações e nos fazer tropeçar, não é, irmãos? Então essas são as armas de Satanás, irmãos. Mas Satanás, nós não podemos nos lembrar que ele é um inimigo que? Das nossas almas também. Preso, vencido, não é isso? Ele é um inimigo já vencido pelo Senhor. Lá em Colossenses, nós já lemos esse texto aqui, mas vamos lá ler novamente, Colossenses 2, verso 14 a 15. Vamos ler juntos? Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, irmãos, quando você lê Apocalipse 12, que nós começamos a estudar semana passada, aquela luta da serpente contra a mulher, que simboliza a igreja no Antigo Testamento, durante toda a história, porque Jesus veio dos judeus. Então, tentando de todas as formas, Abel mata Caim, depois toda a linhagem da serpente, tentando impedir os planos de Deus, até no momento do nascimento, não é isso? Quando Herodes manda matar todos os meninos, porque sabia que se Jesus viesse,
Satanás seria esmagado. É por isso que Satanás tenta Jesus no deserto, é por isso que usa Pedro, não é isso? O Satanás te reclamou, arreda-te, Satanás, quando Pedro diz: Jesus, vamos falar de cruz, não, vamos falar de coisa boa, igual o povo do comercial, não vamos falar de coisa boa, Jesus? Arreda-te, Satanás, é cruz mesmo. Por isso que Satanás até o último instante pelejou, meus irmãos, porque ele sabia que se Jesus se entregasse na cruz, ele seria derrotado. Agora, como que Jesus pisou a cabeça da serpente, irmãos? Cumprindo Gênesis 3,15. Foi com poder assim, pá, veio, né, igual um martelo do Thor, pá, pisou a cabeça da serpente, está destruído. Como é que Jesus pisou na cabeça das serpentes? Morrendo. Ué, coisa estranha, né? Hã? Perdoando, tem a ver com isso, é por aí mesmo. Qual é a arma que Satanás tem, meu irmão? Contra a humanidade? Qual a principal arma dele, irmãos? É o pecado, meus irmãos, é a mentira, é o engano, é a acusação. Satanás não tem mais nada a fazer depois que Jesus cumpriu o pacto, depois que Jesus cancelou a nossa dívida. É o que está dizendo aqui. Como que Jesus desarmou Satanás? Cancelando a nossa dívida, triunfando no lugar do primeiro Adão, pagando os nossos pecados. É por isso que diz aqui, ele desarmou, não é isso? Despojou, a ideia de despojar, tirar as armas. Ele triunfou, expôs a vergonha. Agora a gente volta lá, meus irmãos, em Efésios. Jesus veio expulsar o príncipe deste mundo, derrotá-lo. E agora nós lutamos no poder de Deus. E por isso que temos aqui a armadura de Deus e essas partes, irmãos. Efésios 6,13. Portanto, tomai, já que a nossa luta é espiritual, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estando, pois, firme, cingido com o que primeiro? Com a verdade. O cinturão, o cinto da verdade. Para que a gente usa cinto, irmãos? Para amarrar a roupa, né? Amarrar as calças para não cair. E também porque é elegante, né? Porque é elegante. Mas a principal função é sustentar a roupa. E o que sustenta tudo, irmãos? O que amarra tudo? A verdade. Olha que cada parte da armadura está relacionada a uma ação de Satanás. Satanás não usa de mentira? Então você tem que se armar de quê, irmão? Da verdade. É muito óbvio, né? Se Satanás quer seduzir usando falsos mestres e enganar, o que mais o crente deve fazer? Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecer o Evangelho de Cristo, guardar no coração, praticar, viver a verdade. Qual outra parte aí da armadura, irmãos? Couraça da justiça. Contra o que será que essa couraça nos protege, irmãos, em relação a Satanás? Acusações. Quem pode ler Romanos 8,33? Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Oh, benção, né, Adriana? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode agora nos acusar? Se Deus já nos justificou em Cristo, com uma justiça perfeita, que não é minha, não é sua, não é produzida pelas nossas obras, não é uma justiça capenga, não é uma justiça de 7,5 que você já passou, é a justiça perfeita de Jesus. Se estamos em Cristo, quando Satanás vem levantar o dedinho, meu irmão, ele se esbarra na justiça de Jesus. É por isso que você tem que conhecer, olha como é importante o crente conhecer doutrina, irmão. Por isso que doutrina é uma bênção na vida da igreja, estudar a doutrina, estudar a palavra de Deus, porque quando vem as acusações, por exemplo, quando você peca, quando você está fraco, desanimado, aí você lembra assim de Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meu irmão, que couraça maravilhosa é vestir a justiça de Jesus. Não há acusação de Satanás que se sustente, irmão, a gente precisa ter isso na mente, no coração. O que mais? Diz aí o verso 15. Isso, o que nós calçamos? O Evangelho da paz.
da reconciliação, meu irmão. Essa é a arma do crente, é pregar o Evangelho, por quê? É o Evangelho da paz que liberta os homens. Lembra, o que traz verdadeira liberdade a uma pessoa que está nas trevas, subjugada a Satanás, e até em caso de endemoniamento? O que resolve o problema definitivamente? Sair das trevas, é o Evangelho da paz, essa pessoa conhecer Jesus, ter o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 2,17, quem pode ler para nós? Estamos caminhando para concluir, irmãos. Efésios 2,17, olha que verso lindo. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Oh, bênção! Quando esse Evangelho chegou a nós, né, irmãos? Estávamos longe, mas o Evangelho da paz nos aproximou. Temos paz com Deus. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes Deus era contra nós, irmãos, porque éramos inimigos. Nós éramos contra Deus. Mas agora que veio a paz mediante Jesus, se Deus é, agora Deus é por nós. Quem será contra nós? O que mais, irmãos? Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é um instrumento de defesa. Então Satanás também, nas suas acusações, nas suas mentiras, quer balançar a nossa fé. Olha o que diz 1 João 5,4. Quem pode ler para nós? Já bateu o sinal. 1 João 5,4. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Mas não pense que essa fé é de você, meu irmão. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa armadura é de Deus. A fé é um dom de Deus. Quem que é o autor e consumador da fé? Jesus. Então estamos falando dessa fé. Não é aquele pensamento positivo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito. Não é isso. Isso é uma fé humana. Essa fé que é um dom de Deus, para crer nas verdades do Evangelho, para permanecer firme em Cristo. E aí diz que é essa fé que vence o mundo, essa fé que Deus nos dá e que a gente tem que usar os meios de graça para crescer nessa fé, né? Para se fortalecer. Que mais? Capacete da salvação. Olha o que diz 1 Pedro 1,5. Como essa salvação é importante, irmão. E cada parte aí, o capacete da salvação guardando a nossa mente, né? 1 Pedro 1,5, quem pode ler para nós? Isso, nós somos guardados por quem? Pelo poder de Deus para a salvação. Capacete da salvação. Olha que são todas doutrinas e verdades bíblicas, irmãos, que você tem que conhecer, crer e praticar. É assim que a gente resiste ao diabo, irmãos. E tem mais um aí, não é? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra. É a nossa arma tanto de defesa quanto de ataque. É a palavra de Deus que é a verdade. Vamos ler o último texto junto, irmãos. 2 Coríntios 10, para a gente assim encerrar. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 a 6. Vamos ler juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Glória a Deus, irmãos. Nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo diz também em Coríntios que ninguém é tentado além da sua força, mas o Senhor dá graça para que a gente possa resistir. Meus irmãos, certos das armas de Satanás,
mas certos de que Jesus já o venceu, já amarrou o valente, já pisou na cabeça da serpente, já destruiu as obras do maligno, já despojou, já humilhou, e Ele nos deu toda a armadura, irmãos. Você se atente para a verdadeira batalha, que às vezes a gente está perdendo, não está sabendo. Satanás está enganando muitos, desviando a verdadeira batalha.